Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, comigo o presidente Gilson Pimentel Barreto. Gilson, um excelente dia para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Super Rádio Sindicop. Ouvi bem, Gilson? Bom dia, Carlos, ouvintes do Revista Nacional, ouço bem, sim. Legal, bacana. Tá aí, portanto, você também que quiser participar, quiser fazer alguma pergunta para o Gilson Barreto ou depois também para a Aline Lara, tá bom? Fique à vontade. Você que acompanha pelo aplicativo, né? Se quiser migrar aí para a nossa plataforma no YouTube ou também para a nossa página no Facebook, fique à vontade para participar. E depois eu tenho um recadinho muito importante para você, policial penal, que é candidata a vereador, vereadora, prefeito, prefeita nessas eleições, viu? Nós estamos abrindo um espaço especial para você aqui na Rádio Sindicop. Depois, no final, eu trago mais detalhes. 9 horas agora, 16 minutos. Gilson, bom, as mobilizações, a atenção, né, para a regulamentação da polícia penal, cada vez ao longo do tempo, elas vêm se estreitando cada vez mais, até pela necessidade de cobrança, né, Gilson? Pela necessidade de apertar ali os parlamentares, porque a luta que era um pouco mais ampla em relação ao governo, agora ela se afunila mais para a Assembleia Legislativa. E aí nós tivemos dois eventos importantes semana passada, né? Faz parte aí dessa mobilização, duas audiências, o Sindicop participando ali em massa. Nós repetimos aqui as falas de todos os diretores. E agora, uma participação muito importante também do Sindicop se deu nesta semana, onde você, o Eduardo Blasques e a Aline Lara estiveram ali mais próximos, né? Nos gabinetes e acompanhando a reunião ali do Colégio de Líderes. Quer dizer, esse tipo de ação, né, Gilson, é cada vez mais necessária. E como disse a Aline no vídeo que eu soltei agora há pouco, né, precisa cada vez mais ser mais presente e mais maciça para surtir efeito, né, Gilson? Como que foi aí essas atividades realizadas nesses dias? Mais uma vez, bom dia, Carlos. A gente tem conversado aí constantemente com a assessoria de deputados, né? Acaba que a gente tem mais informações com assessoria do que propriamente a gente consegue falar com os deputados. Na terça-feira nós estivemos aí na Lesp, porque já ficou definido, já umas 2-3 semanas atrás, que os grandes temas iam ser discutidos ali no Colégio de Líderes e definido o que vai para votação ou não. E durante o resto da semana, praticamente esvaziada a Assembleia Legislativa, né? Por causa principalmente do período eleitoral. Vários deputados candidatos a prefeitos, e nessa semana, como nas duas anteriores, infelizmente nem pautado foi para discussão a regulamentação da Polícia Penal. E é o que a Aline falou, a gente tem que, a categoria, né, ajudar nas mobilizações, porque a gente já vem falando isso aí, mesmo que seja online, a categoria ela pode estar ali buscando conversa com o deputado que ela votou, que ela tem proximidade, para fazer uma pressão. Na terça-feira nós visitamos alguns gabinetes, ouvimos ali de assessores que muitos deputados nem ali não estavam, né, que estão no interior. Essa é a pressão, mas não está assim, pelo que a gente ouviu também, por enquanto não está no radar nem do governo a discussão para regulamentação ali na Assembleia, porque o governo ele tem maioria, né, na casa, e a gente tem que estar indo ali para fazer essa pressão, conversar com a assessoria, pedir apoio em algumas emendas, né, porque nós já
estamos aí estudando as emendas, as 82 emendas propostas, ver o que a gente pode estar conversando com a base do governo, de repente uma melhoria numa ou numa outra emenda, na esperança que a gente tenha êxito, né? Que o governo também não vete todas essas emendas. Ô Gilson, nós já falamos outras vezes aqui sobre este projeto e você trouxe explicações e orientações para a categoria. E justamente a minha próxima pergunta para você diz respeito às emendas, né? É um pouco assustador, né? Um projeto onde são apresentadas 82 emendas, né? São muitas emendas, claro, você já falou aqui das dificuldades de se incluir, de se aceitar, né? Mas a que se dá aí a apresentação de 82 emendas? Você que conhece bem as emendas e bem o projeto também, hein? É um pouco estranho, né? É que assim, como a categoria conversa com muitos deputados, né? Tem deputado que faz uma emenda ali, apresenta uma emenda até ouvindo alguém da categoria. Tem emendas também que a gente entende que não são cabíveis ali, né? Nem de apreciação. Mas tem umas aí que a gente entende que merece apoio, as próprias emendas que nós solicitamos, né, aos deputados. E assim, também, Carlos, esse projeto, com certeza, ele não nasce pronto e acabado. Essa luta de reconhecimento, de valorização, ela vai ser uma luta de anos, né? Não vai finalizar aqui agora. Mesmo que a gente consiga êxito em alguma emenda, não garante que o projeto ainda seja bom, assim, à vista da categoria, né? Então, a gente vai ter que continuar lutando até que a gente chegue aí num projeto que a categoria entenda como o mais apropriado, né, para ela. Porque é muito fácil outros virem falar o que é bom para a categoria, sendo que nem conhece. Verdade. Esse é um problema sério, né? Pessoas que não entendem de sistema prisional, muitas vezes, ou que caem ali por exercerem um cargo ou outro, né? Às vezes opinarem, e na verdade quem tem que opinar é de fato quem conhece o sistema prisional, né? E ninguém conhece mais o sistema prisional do que quem trabalha lá dentro, né? A grande maioria, né, Gilson? 20 anos, 25 anos aí, né? Então, ô Gilson, do que você sentiu aí, você já comentou sobre essa questão que este semestre é um semestre eleitoral, muitos dos deputados são candidatos, aqueles que não são candidatos também têm o trabalho nas suas bases, né, para se procurar ali eleger o maior número possível de vereadores, prefeitos, né, nas suas legendas, mas a Aline fez um comentário ali no vídeo que a gente soltou, e até a Aline olhando para toda essa situação, falou assim: se não houvesse trabalho, é sem expectativas, né? Foi a palavra da Aline. Ô Gilson, se tem alguma programação, alguma ideia, alguma luta em conjunto para se realizar, para se reforçar essa luta neste segundo semestre? Eu até acredito que possivelmente isso deva acontecer até depois das eleições, né? Mas se tem aí mais ou menos um planejamento, porque eu até lembrava ontem aqui no programa aquele acampamento que foi feito, né? Aquilo foi muito bom. Aí a gente falava da necessidade de fazer essas movimentações, de na galeria se estender faixas, né, cobrando, né, o deputado, cobrando o governo, de se marcar esta presença, né, lá e se mostrar para os deputados isso, né, porque o deputado muitas vezes, às vezes, né, só mandar e-mail, eu até dizia isso ontem, não é suficiente. Muitas vezes esses e-mails não chegam nem nas mãos dos deputados, né? Porque muitas vezes os seus assessores, as pessoas blindam, né? Eu já trabalhei como assessor de deputado federal, eu sei muito bem como é que é, né? Existe uma blindagem ali, né?
Então, possivelmente, né, eu gostaria de te perguntar isso, se existe aí essa possibilidade de se organizar atos mais frequentes e mais incisivos ali nas galerias, na Assembleia Legislativa. Claro, sempre tomando cuidado, porque a gente sabe como é que é, né, Gilson? Das últimas vezes aí, o Tarcísio colocou a polícia dele para combater a outra polícia, que é a Polícia Penal, né? Isso é praxe entre os governos, né? O Tarcísio é mais um só. Isso já acontece desde Covas. Covas colocou a cavalaria para cima dos professores, né? Então, esses governos com essa ideologia política igual a do que está aí, do Estado mínimo, da precarização, de acabar com o serviço público e com os serviços públicos para a população de baixa renda, né? Serviços públicos de qualidade, isso aí é praxe, vem de Covas. Então, a gente tem que se mobilizar sim, mas ainda não é o momento, né? Igual falei anteriormente, está esvaziada a Assembleia Legislativa. Hoje, o trabalho ele está se resumindo à terça-feira. E ainda assim, na terça-feira, você não acha deputados lá. Porque tem deputados da base do governo e até da oposição que estão candidatos a prefeitos, né? E aí você está com a Assembleia esvaziada e da parte do governo não existe mobilização, foi o que nós vimos, conforme a Aline falou, não tem expectativa e interesse de se colocar em discussão, pelo menos, né? Porque se o colégio de líderes não define isso, nem para discussão vai. Aí, a gente, na sua pergunta em si, eu vi aqui um comentário do Ademir Carrer, que é uma coisa que nós temos conversado no sindicato. Hoje, nós temos muitos aposentados e muitos colegas se aposentam e chegam ao ponto de dizer assim, eu vou me desfiliar porque agora eu não vou mais precisar do sindicato. Eu posso dizer aqui que é um ledo engano, né? Nós temos aí vários aposentados, nós fizemos uma mensagem que o Wesley gravou e disparamos para os aposentados da base Sindicop, para o pessoal procurar o jurídico, trazer o holerite, para ver se estava sendo pago corretamente, né, o valor da aposentadoria. E aí, muitos desses, a hora que recebem essa mensagem que marca o advogado, se surpreenderam que estão recebendo errado há vários anos. Não é porque eu aposentei que eu já deixei de ser servidor público. Eu sou um policial penal aposentado a partir de agora, né? Porque nós tivemos reunião na secretaria aí nos últimos dias e eu questionei se nós vamos ter a nossa funcional de aposentado e o secretário nos garantiu que nós vamos ter funcional de aposentado, policial penal aposentado. Então, você é servidor público e o maior, ou a maior vítima, ou potencial vítima de ser lesada pelo Estado. O João Dória confiscou 2 anos de valor de aposentadoria, sob a alegação de déficit previdenciário. Só um exemplo, a gente paga 11% do que excede o teto da Previdência. Por exemplo, hoje um colega aí que esteja pagando R$100, R$110 de Previdência aposentado. Só que na ativa ele pagava 1.000, 1.100. E o deputado Janazzi falou isso há poucos dias também. Essa luta ela está judicializada pelo PSOL no STF, que a gente hoje tem a votação da maioria pela inconstitucionalidade disso, dessa cobrança. E se a gente, acabando os votos, porque foi sobrestado ali, o Gilmar Mendes pediu vista, se essa ADIM continuar com a maioria dos votos e for vitoriosa, o governo vai ter que devolver 2 anos de confisco, valor descontado indevido. Ou seja,
2 anos descontando R$ 1.000 de quem se aposentou, como se estivesse na ativa. E aí, esse aposentado, que nós temos muitos, né, no estado de São Paulo, só da Polícia Penal, e vem se aposentando agora nesse percurso da regulamentação, outro tanto. Só de aposentados nós tínhamos aí uma mobilização bem grande para ir lá na Lesp. Uma mobilização que os deputados, o governador, eles iam entender o que a gente fala. Mas tem que ter disposição, porque nós estamos aqui chamando, disponibilizamos, né, condução, alimentação. Tem que ter a vontade de lutar, porque nós, enquanto sindicato, nós procuramos dar as condições, as logísticas, e nós vamos lá. O Sindicop está indo, né? A Aline, o Eduardo, a semana que vem vamos estar lá novamente. Outros colegas, em menor número, porque a gente sabe dessa situação que está no momento ali, né? Você não tem nem deputados na casa. Hoje, a agenda na Lesp, ela se resume à terça-feira. A reunião do Colégio de Líderes, o que vai ser definido para aquela semana. Aí, se na semana que vem, lá no Colégio de Líderes, falar, vai colocar em pauta, vai começar a discussão, aí compensa uma mobilização maior, porque tem custos, né? Para a gente levar o pessoal para a Assembleia Legislativa. Fora isso, os sindicatos eles fazem a parte deles, o Sindicop principalmente, né? Ontem à tarde, novamente, teve ali na Lesp um encontro de formação sindical promovido pelo Sindalesp, que é o sindicato da Assembleia Legislativa, e estiveram presentes lá o Eduardo e o... Fugiu o nome aqui do colega aqui agora. O Eduardo e o Cristiano. Eles estiveram ali, até gravaram um vídeo ali com o pessoal que está acampado ali, né, do concurso 2014, a EVP, uns remanescentes, que são poucos e que poderiam ser chamados para ajudar, né, nesse déficit, que ele só aumenta o déficit. Assim como eu falei ali na audiência pública com o deputado Janazzi, há um ano atrás, quando foi apresentado o projeto na SAP, falava-se de transformação de 38 mil policiais penais. Agora, o projeto encaminhado para a Assembleia Legislativa, na exposição de motivos, porque eu não vi em mais nenhum outro ponto do projeto, fala-se mais de 27 mil policiais penais. E esse mais de 27 mil policiais penais é o padrão que vai ser transformado agora, nesse momento. O padrão de lotação de policiais penais é mais de 27 mil, que pode ser 27.001 ou 27.999, porque mais de 27 mil não é número, né? E isso porque ainda não começou a tramitar. De repente pode vir ali uma emenda aglutinativa de um deputado da base e ainda falar, porque a gente está tendo várias aposentadorias. E ainda dizer, né? Vai ser o padrão funcional de policiais penais aqui na transformação vai ser 25 mil. 20 mil. E aí você vai ver que foi esvaziado. Realmente foi esvaziado, sabe? Isso em um ano só. E é coisa que nós estamos falando há um ano. Nós estamos falando. Então, a categoria, ela precisa ouvir. Porque nós somos categoria. Eu sou categoria. O que a gente faz, o que a gente está aqui trabalhando, olhando, porque nós estamos mais próximos, estamos na linha de frente, nós estamos alertando a categoria. Só que a categoria, ela precisa acordar. Porque o maior prejudicado vamos ser nós todos. Esse Verdade. É o Carlos. É exatamente isso, né? Essa consciência precisa. Bom, minha gente, por falar
em Colégio de Líderes. Eu já estou também com a Aline Lara, diretora do Sindicop, a Aline que esteve também lá na Assembleia Legislativa. Eu vou subir a Aline para a gente também bater um papo. Eu sei que o Gilson também tem reunião, tem uma visita, uma viagem para fazer aí, né, Gilson? Também aí para as unidades prisionais. Então você fica também à vontade, tá, Gilson? A hora que você vê aí que precisar sair, tá? Fique bem tranquilo. Eu vou só recepcionar a Aline aqui, porque eu vou ter que dar uma viajada de umas 2 horas aí, né? É, sempre correndo, Então, né? daí eu vou deixar a Aline aí com você e os ouvintes aí. E a gente vai estar participando mais ainda, né, Carlos? Na semana que vem nós vamos estar novamente ali na Assembleia Legislativa, na terça-feira. Temos aí outras agendas na semana que vem em São Paulo, diretoria do sindicato, e continuamos a luta. Então, agora eu vou deixar você com a Aline e o pessoal aí para continuar o bate-papo, tá legal? Bom Tá dia. joia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Carlos. Bom a dia, todos. Aline. Beleza, então, Gilson. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, minha gente, então, recebendo aqui a Aline Lara. A Aline, muito obrigado desde já, viu? Eu sei todo o seu esforço aí que você fez para poder estar com a gente aqui. Sempre que a gente pede para a Aline, né? A Aline sempre faz um esforço, está sempre participando aqui. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Bom, muito bom dia. Não lembro se eu falei bom dia para você, viu? Falei sim, e o agradecimento é meu. Eu que agradeço. Aline, olha, eu gostei demais da tua fala neste vídeo aí, viu? Eu achei assim que você foi extremamente realista, que você não passou pano, não jogou arena, não falou nada disso. Você foi ali real. Eu vou trazer, para quem não viu ainda, gente, a fala da Aline e do Eduardo Blasques. Aí tem algumas perguntas que a gente quer fazer aí para a Aline. Olha só o que disse a Aline e o que disse o Eduardo aí durante essa visita ao Colégio de Líderes. Acompanhe comigo. Boa tarde a todos, eu, Eduardo Blasques e a Aline Lara, do Sindicop. Estivemos hoje aqui na LESP, acompanhando a reunião do Colégio de Líderes, para sabermos sobre a propositura na pauta do PL 37 da Polícia Penal. Infelizmente, tivemos notícias que novamente não foi pautado, mas continuamos na expectativa, né? Isso, e a gente precisa acreditar que isso só vai ser realmente levado à frente se houver uma disposição muito maior da própria categoria. A gente precisa de representatividade, a gente precisa de presença maciça, a gente precisa estar de forma mais constante aqui na LESP, porque senão vai demorar, sem expectativas. Então nós convidamos você que está nos assistindo a participar conosco nas próximas ocasiões que nós estivermos aqui juntos. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Pois é, Aline, essa sua fala aí, extremamente importante para a categoria, e principalmente quando você diz aí, né? A gente precisa de representatividade, a gente precisa de uma presença maciça, e aí depois, no final, você termina chamando a atenção de toda a categoria aí, né? Dizendo porque senão vai demorar. Sem expectativas. Ô Aline, o que foi que você sentiu ali no Colégio de Líderes, na visita aos gabinetes, para você fazer esta fala aí tão assim realista e extremamente importante para a categoria, hein? Ouvindo até parece um pouco assustador e tem que ser mesmo entendido como assustador. A gente precisa entender como as coisas funcionam dentro da LESP. Na verdade, não só dentro da LESP, né? Como as coisas funcionam politicamente falando. Tudo aquilo que envolve direitos e deveres, tudo aquilo que é obrigação, o que a gente tem que fazer, não só porque gosta, mas tem que ser feito. A LESP, visitando a LESP naquele dia, a gente viu que muitos deputados estavam ausentes. E aí a gente vê que outros interesses sobrepõem o nosso interesse. A gente está numa esfera de campanha política, e aí eles estão atrás de parcerias, eles estão buscando o fortalecimento, politicamente falando mesmo, né? Eleição
municipal está aí, agora em outubro, e eles estão correndo as cidades. A nossa luta não é uma luta que nasceu hoje, nem ontem, ela tem mais de décadas, né? 2 décadas. E quando a gente iniciou essa luta, era por uma questão de valorização, e hoje é uma questão de sobrevida, eu costumo dizer. Se não fosse o reconhecimento, né, se não fosse a gente ser inserido no artigo 144 da Constituição, hoje provavelmente estaríamos todos privatizados, porque é isso que impede, a gente ser reconhecido como segurança pública, impede essa privatização, isso que dificulta. Só que ainda não é uma garantia de nada. A gente precisa, como o Gilson disse, a Polícia Penal ela está nascendo e também não vai nascer pronta. Ela não vai ser, né? Vai surgir redondinha como a gente gostaria. A gente merecia sim um reconhecimento, um olhar especial para a carreira, porque nós estamos trabalhando contra o governo. Nós somos, né, o governo representados dentro das unidades prisionais. A gente nós somos os responsáveis pela segurança de uma sociedade, e a gente deveria ser reconhecido dessa forma. Só que isso não cai do céu, isso é uma luta diária. A elaboração da lei orgânica, a institucionalização da própria Polícia Penal, a criação dela, é uma luta que, desde lá de trás, né, outros servidores se doaram para isso, e a gente está ali patinando, e de repente outros interesses acontecem, e a gente vai ficando, a gente vai nadando, e essa margem não chega, e nada disso chega. E foi exatamente isso que eu vi na LESP, que outras prioridades sobressaem a nossa prioridade. O que a gente precisa fazer para, de fato, ter tudo isso finalizado? Né? O que a gente precisa estar lá? Enquanto a gente atribuir a importância da nossa carreira para a defesa de meia dúzia de pessoas, a gente não tem essa força. O sindicato em si, os diretores sindicais, não têm essa responsabilidade. Né? A gente, como o Gilson colocou, é uma questão de logística, de dar condições, de dar estrutura, mas a luta, ela precisa, sim, ser da categoria. Se a gente não estiver lá, se a gente não fizer... Claro que não dá para eu ir todo dia, claro que o outro também não pode ir todo dia, mas tem como a gente se organizar, tem como a gente pressionar, tem como a gente mandar e-mail, tem como a gente fazer ligação, tem como a gente estar presente, não só fisicamente. E é disso que precisa. Conversando logo depois da reunião Colégio de Líderes, a gente viu que o próprio número de emendas proposto, 82 emendas, também é assustador. E aí a gente fala, será que os deputados vão ler uma a uma? Será que vão ler aquilo que não é do partido? Será? A gente também precisa entender essa dinâmica partidária. A gente precisa saber como funciona, saber como as coisas acontecem lá dentro. O que facilitaria, né? O que ajudaria levar essas emendas de fato para votação? É isso que o sindicato tem buscado, tem se reorganizado, a gente criou um grupo de estudo, a gente pensa em compilar essas emendas para propor um acordo parlamentar, para ver uma possibilidade das emendas serem discutidas e serem votadas. E então a gente finalizar. Mas sozinha consigo? O Gilson consegue sozinho, o Eduardo sozinho, a Ana, o Eliseu? Não. O sindicato em si, e por mais que se tenha um representante do Sindicop, por mais que tenha representante do Sindasp, do Sinvesp, só o representante do sindicato não consegue isso. No mesmo dia, a gente presenciou uma outra audiência pública de um outro segmento e o plenário estava lotado. Era até bonito de ver, sabe? E quando tem discussão, quando tem audiência pública para discutir o que nos é de interesse, quem está lá, sabe? Tem muita cadeira vazia. Os gabinetes precisam ser visitados constantemente, a gente precisa fazer esse corpo a corpo. Isso que eu chamei. Se a gente não tiver esse comprometimento, de fato, não há expectativa. Não há.
E aí também a gente quer te dar os parabéns, né? Porque é muito importante também que em todo esse engajamento, em toda essa luta, a gente tenha afiliados, a gente tenha diretores, a gente tenha aposentados, e aí também a importância da participação da mulher, né, nessa luta, porque eu vejo assim como fundamental ter, por exemplo, você, a Ana, a Fátima, eu não vou lembrar de todas ali que estão na diretoria, né, à frente aí da luta, mas é muito importante ter essa participação das mulheres, até mesmo para que as próprias mulheres que atuam nas unidades prisionais elas sejam mais encorajadas, né? Elas se sintam até mais representadas. E de repente ali na audiência pública, você também fez ali um discurso, né? Quando você fez uso da palavra, e você até falou, às vezes a gente está dentro da unidade, enfrenta ali, né, presos, e às Pavilhão, vezes né? chegar, né, e se manifestar aqui no microfone é difícil, mas isso precisa acontecer, né, Aline? É nesse sentido que eu falo, né, de encorajamento, né, a se tomar à frente, a se valorizar, e ser assim alguém que sirva de motivação, né, para todas as outras mulheres também encamparem, né, essa ideia, mesmo porque a gente sabe de todas as dificuldades, né? Se para os homens é difícil, imagina para as mulheres, né? O quanto de situações que as mulheres já viveram, né? As servidoras, né? Policiais penais aí nas unidades prisionais. Importantíssimo, né? Ali na participação da mulher. Eu agradeço o elogio, vou tomar posse dele, né? Porque é Amém. sempre bom. Isso nos ajuda, nos encoraja de fato ainda mais. Mas eu costumo, Vítor, dizer o seguinte: principalmente naquela audiência, quando eu fiz uso da palavra, eu pedi licença para o próprio sindicato, né, para quem estava ali representando eles, para poder falar por minha pessoa. Na verdade, ali eu me coloquei como profissional. Eu esqueci quem eu represento, esqueci não, né? Eu priorizei a Aline Lara enquanto policial penal, porque eu acho que está na hora da gente começar a defender aquilo que a gente é, né? Está na hora de cada um, se cada um entendesse, né, que a gente precisa do esforço individual para então atingir uma categoria, isso tornaria o processo mais leve, porque eu, ali, eu não era a diretora, eu não era a mulher, eu era profissional, né? Eu era policial penal, sem sexo, porque o sistema prisional é um sistema machista, né? A gente sabe disso no dia a dia. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas, a gente precisa quebrar alguns protocolos para a gente ter espaço. Assim como a política também né? É um campo muito masculinizado ali. As mulheres, elas estão chegando, mas na hora, assim, de fato, eu esqueço sexo, eu esqueço representatividade, eu esqueço, e eu penso em defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. Foi uma fala, eu estava muito nervosa na ocasião, foi uma fala mais de desabafo, sabe? Era uma realidade colocada com sentimentos mesmo, assim. Porque hoje, no corredor da penitenciária, na galeria da penitenciária, a gente ainda escuta alguns tipos de comentário. Eu nem sei por que polícia penal, eu nem sei. Falta entendimento, sabe? Falta. E eu estou ouvindo isso e eu ouço de companheiros de trabalho, né? Que executam a mesma função que eu, que ainda não conseguiram entender a essência e a grandiosidade de tudo isso. Eu sei que o novo é um pouco assustador, tudo que é novo, geralmente, naturalmente, ocasiona medo, receio, um pouquinho de cautela, mas é preciso a gente renovar, é preciso a gente crescer, é preciso a gente evoluir, e a gente precisa crescer também enquanto pessoa, enquanto profissional, independente do sexo ou não. Homens também ali poderiam ter se manifestado mais, né? Naquela audiência, muitos se calaram. A gente fala, faz isso, faz aquilo, e o comentário sempre chega muito dentro da unidade ou nas redes sociais.
mas diante de uma exposição um pouco maior, alguns homens também se calam, não é só uma questão feminina, não. Homens e mulheres, a gente precisa aprender, a gente precisa praticar mais essa exposição, sem o receio de que, vão me perseguir, sem isso. Se eu estiver falando de uma forma coerente, uma forma educada, eu posso expor tudo aquilo que eu penso. Também não significa que eu serei atendida em tudo, né? Mas a manifestação, ela tem que ser livre, ela tem que, e precisa ser encorajada, sim. Homens e mulheres. O profissional policial penal precisa se impor mais. Ô, Aline, e como que você acha, de um modo especial assim, das unidades prisionais, já que você fez esse comentário aí que às vezes você ouve, né, uma vez ou outra aí de alguém falando, para que polícia penal, não é mesmo? Então, vamos imaginar aí uma situação que você está diante dessas pessoas aí, né? Qual seria o teu conselho, qual seria a orientação para essas pessoas que ainda não conseguiram entender, né? Olha, nós estamos há tanto tempo, hein? Há tanto tempo nessa luta, desde lá de Brasília, né? 2019 foi promulgado, veio para São Paulo a luta, e ainda se ouvir esse tipo de comentário, né? O que você, pela tua experiência, pela tua luta aí, né, junto ao Sindicop, ao sistema prisional, há tantos anos atuando aí, né? O que você diria aí, né? Qual seria a orientação, né, que você diria para convencer essas pessoas da importância que é, né, a polícia penal, de se ter uma lei orgânica, né, de se ter uma estrutura, até, aliás, de se ter a mudança aí, né, para a exigência de curso superior, né, em que isso tudo influencia na luta no dia a dia, na carreira e na profissionalização, né, de uma categoria que até então vinha vivendo aí de decretos, né, de divisão, porque o governo gosta cada vez mais disso, né? Então, é preocupante, né, Aline? É preocupante isso, né? Eu entrei no sistema um pouco mais de 24 anos atrás e muito discretamente, muito timidamente, essa luta ela já havia sido iniciada, né? Tinha até uma chacota em relação à, à abreviação ASP por conta da luta. Falava que ainda serei polícia. Hoje eu sou, né? Hoje eu sou policial. Mas já existia, né? E aí eu fui buscar, eu fui tentar entender o porquê. Porque é muito comum é, prestar um concurso e entender essa atividade meramente como um trabalho, como um serviço, como se fosse algo de CLT. Eu vou ali, trabalho numa loja, recebo, tenho uns direitos amparados, mas não consegue entender a complexidade de uma instituição. Ter uma lei orgânica própria, ter um regimento próprio, qual a importância disso tudo, né? O que isso assegura à categoria? Quais a interferência que o governo pode fazer enquanto executor? O que pode, não pode? E aí, quando eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu tento esclarecer um pouquinho daquilo que eu sei, mas eu falo, nada mais importante do que a gente conhecer a nossa própria história. Eu só sou hoje o que sou porque, né, a categoria teve uma história, tem um passado, que inclusive a gente precisa registrar tudo isso precisa ser documentado, né? A história só existe se ela for registrada, se ela tiver escrita mesmo, senão ela só passa uma lenda. A gente precisa documentar tudo isso, a gente precisa registrar, de fato, tudo isso, para a gente conhecer e a gente entender a nossa própria evolução. Hoje, o policial penal que não entende a importância de ser um policial penal e não ser só um agente de segurança penitenciário, não consegue entender a nossa própria história. E a gente precisa, então, ler regimento interno, a gente precisa ler de execução, porque se eu não souber disso com propriedade, eu só vou replicar aquilo que me mandam fazer. Minhas próprias funções diárias, o chefe mandou fazer isso, eu faço. Mandou fazer aquilo, eu faço. Eu não sei se realmente está amparado ou não, se eu devo não fazer, se aquilo é legal no sentido de ter legalidade, se eu posso ou não posso fazer, por quê?
eu me deparo com a dificuldade, falta de tempo, preguiça, eu não sei qual a justificativa, mas eu me deparo com a ignorância, né, de não buscar, não, porque isso não vai chegar, não vai cair do céu, né? Eu preciso buscar por tudo isso. São informações que pertinentes a um interesse e a uma iniciativa do funcionário. O que vai chegar são as normativas que você precisa cumprir, a função que você precisa cumprir, faz isso, faz aquilo. Isso chega. Mas o que é importante, né, a essência, a estrutura de tudo isso, a gente tem que ter iniciativa de buscar. Quando eu fizer isso, quando o profissional fizer isso, ele de fato vai entender o porquê. Por que nós, sabe, há tanto tempo lutando em ter a nossa secretaria institucionalizada, o porquê. Por que o governo poderia privatizar ou agora não pode mais? Não entende, sabe? E a gente precisa estudar, a gente precisa buscar pela informação. Ou se a gente não tem tempo de buscar isso em leituras, a gente precisa conversar entre a gente precisa debater isso de uma forma mais madura até. Deixar um pouquinho as chacotas, as brincadeiras de lado, que isso é muito comum dentro do sistema, não só do sistema penitenciário, mas dentro de todo e qualquer sistema, seja na educação, seja na saúde, seja onde for, porque são essas brincadeiras que diminuem e enfraquecem a própria categoria. Então, é o tipo de desacerto que o próprio Estado permite, porque a categoria não está fortalecida, né? E aí não é um problema para o Estado. O Estado hoje permite algumas revoluções que ele mesmo pode controlar. Então, às vezes, a gente está ali reclamando, a gente está acreditando que a gente está fazendo, mas não, é que esse tipo de reclamação o Estado permite. O que é que o Estado não permite? Aquilo que, de fato, faz uma interferência direta. Quando eu me organizo, quando eu me estruturo e quando eu luto para que as minhas condições de trabalho sejam melhores, isso incomoda. E isso não só faz eles repensarem, como inclusive fala assim, não, esse tipo de mudança eu não quero. Não, essa mudança até vai, mas eu preciso pensar nisso ali também. Porque ninguém melhor do que o próprio profissional para saber o que vai ser bom ou não para a gente enquanto lei orgânica. Não é só o que vai me aumentar numa questão salarial e de uma forma imediata. Eu preciso pensar, eu preciso começar a projetar a minha carreira lá na frente, porque hoje a Polícia Penal é uma instituição, ela é uma carreira, então eu consigo lá na frente, no que eu posso melhorar, né, enquanto policial penal? Lá na frente, enquanto pai de família, eu vou estar assegurado financeiramente em quê? Eu vou estar, qual a minha segurança? Eu vou estar empregado, de que forma que eu vou me aposentar, com direito a quanto? É isso que a gente precisa, não é? A gente precisa pensar de uma forma um pouco mais ampla, não só imediatista. Não é, a Polícia Penal veio e vai me dar serviço a mais. Não é só isso, né? De repente, é um pouco de serviço a mais em algumas coisas, mas eu tenho mais segurança. Ou a forma de organizar é outra. Eu preciso, sabe, parar de discutir as coisas de uma forma mais superficial. Eu preciso ter propriedade para isso. Foi justamente o que eu também propus agora lá na LESP, quando a gente foi acompanhar não, até é pretensioso falar isso, mas a gente foi buscar informações depois do Colégio de Líderes. Eu falei, putz, a gente está se deparando com 82 emendas. E aí, quem é que sabe exatamente das 82? Se eu estou falando que o próprio deputado não vai ler tudo isso, eu li. Então, não. Então, a gente organizou, a gente criou um grupo de estudo para falar com propriedade o que são essas 82. Entende? É isso. Eu preciso ter propriedade para falar tanto bem quanto mal daquilo que eu sou, da carreira que eu tenho, daquilo que eu escolhi ser, né, enquanto profissional. Buscar informação, é ter conceito sobre aquilo, é saber o que eu estou falando. Não é só replicar piadas que são repostas nas redes sociais. Isso é fácil, porque é dolorido, viu, Carlos? É dolorido saber que a gente se sacrificou tanto em determinado momento, que eu poderia estar com os meus filhos, que eu poderia fazer isso, descer para a praia, em qualquer lugar, e aí a gente tá... E eu ainda não faço muito, eu faço muito pouco, cara. De verdade, eu faço muito pouco.
Tem companheiros de trabalho que fazem muito, muito, muito mais do que eu sou imensamente grato, que outros já até se aposentaram e vivem ainda acompanhando essa história, essa luta, e você vê a dificuldade ali de estar um pouco mais afastado. Eles já fizeram muito mais do que eu, para a gente ouvir comentários do tipo, diminuindo a nossa luta. E a gente não está lutando só por a gente luta por uma categoria inteira, né? Realmente, né? Esta consciência é extremamente importante, viu? Gente, são 10 horas agora aqui na sua super rádio Sindicop. Eu hoje recebi o Gilson Pimentel Barreto, presidente do Sindicop, a Aline Lara, diretora do Sindicop, trazendo orientação, trazendo informação, não é? Sobre aí os bastidores da Assembleia Legislativa em relação aí ao projeto que regulamenta a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Aline, para a gente finalizar, primeiro eu quero te agradecer demais, sempre as suas participações aqui na rádio, sempre, né, muito contundentes, muito esclarecedoras, né, e com muita orientação também. Eu tenho certeza que quando as pessoas assistirem esta sua última fala agora, as pessoas vão tomar uma outra consciência, viu? Por isso eu quero te agradecer, quero te dar mais um minuto aí para a gente finalizar e para você reforçar aí, né, esta luta que com certeza neste semestre, mesmo sendo um semestre eleitoral, provavelmente aí ela vai ter que ser reforçada um pouco mais, principalmente depois das eleições e nesses atos, nessas mobilizações mais focadas que deverão acontecer, né? Muito obrigado, viu, Aline, pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição, um pouco que eu puder ajudar, estou sempre à sua disposição e muito grato, né? Você conhece meu trabalho já há um tempinho, enfim. Eu também hoje estou conciliando uma consulta e outra, e já eu já tenho aqui 3 minutos. Mas eu vou me despedir, vou agradecer e vou frisar a importância do comprometimento de toda a categoria. A gente precisa defender quem somos e o que queremos. E a gente não pode delegar essa defesa a terceiros. A gente acredita que os outros também possam fazer, por isso que a gente tem um sindicato que responde por nós, né? A gente se filia acreditando que eles vão estar à frente, mas eu não posso diminuir o meu papel enquanto profissional. Eu preciso entender que eu faço parte da luta. E mais, eu não faço a parte que eu faço, ela não é pouca, ela é totalmente expressiva, sabe? É muito impactante, Carlos, quando a gente entra num plenário na LESP e a gente vê aquilo tomado por policial penal. A postura é diferente, sabe? Os deputados, eles enxergam a gente de uma forma diferente. Eles olham, eu não vou falar para você que eles têm medo, não. Não, se eles tivessem medo, eles facilitariam para a gente. Mas a gente é imponente, sabe? Quando a gente está junto, quando a gente está no número expressivo, a gente de fato é imponente. E é assim que eles precisam nos ver com mais frequência. Aí eles não podem só ver que, hoje eu estou em 2, amanhã estou em 3, é fácil lidar com 2 ou 3. Mas quando a gente está num número muito maior, né? Quando a gente está em massa ali, até o tratamento é diferente. Isso é importante na luta. Representar a gente, conversar, vai ter alguém do sindicato que vai falar. Você também, o profissional, ele pode ter a chance, às vezes não vai, mas o que eu vou fazer lá? A sua presença, a minha presença, a nossa presença no plenário é impactante e é fundamental para fortalecer a luta. A gente precisa de todo mundo nessa. O sindicato está sempre divulgando os passos que a gente está tomando, a gente vai hoje, vai amanhã, tem audiência pública, tem isso. Participem com mais frequência, vamos assim todos e vamos dar esse choque. A gente precisa, sabe, é esse choque que a gente precisa dar. O restante a gente continua lutando. A gente só precisa ter o nosso trabalho assim, de fato, fortalecido com a presença.
E dá uma confiança, viu, Carlos? Quando a gente entra num lugar, quando a gente tem que falar, porque a gente tem medo também, né? É claro que toda vez que a gente se expõe, a gente fala, nossa, o que será que vem daqui a pouco? Será que, né? Eu serei cobrada entre linhas? Será que é outro posto que eu vou? Será que é uma apuração preliminar que eu vou responder? Será? Isso assusta. Mas quando a gente entra e a gente vê, fala, cara, eu não tô sozinha, tem muita gente, tá aqui. A gente quer criar coragem, sabe? A gente fala. É importante a gente entender que a luta é nossa. E quando eu vejo muitas pessoas se queixam até. Eu costumo dizer que essas queixas a gente tem que resolver dentro de casa, né? A gente tem que falar, não, vai lá, a gente não pode se apresentar como uma classe desunida ou que poucos vão, não. Tá na hora da gente mudar o discurso, vamos lá, eu preciso de você lá, a outra parte precisa entender que ela faz forte, ela segura o outro lado de quem tá falando. E é isso. União. Se eu pudesse resumir tudo hoje, eu falaria união. A luta acontece, mas a gente precisa de mais união. É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Aline Lara, diretora do Sindicop, muito obrigado pela sua participação. Gratidão. Fica ligada no Zap aí que logo a gente chama de novo, viu? Tô sim. Eu vou me despedir que eu preciso correr. Beijo. Amém. Fica com Tchau, Deus. tchau. Beijo, tchau.